somado em meus braços, tens me dado salvação. Teu amor me derramar em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Lá na cruz tu deste a vida, entregaste tudo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiantemente diante de ti, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Pela presença de cada um, que abraçou essa causa, que veio aqui para nós ouvir algo, da parte do Senhor. Vamos ter uma palestra com o doutor. Em seguida, o pastor vai estar trazendo também com a palavra para nós, certamente que vai ser uma bênção para nossas vidas. Oramos. Senhor Deus, maravilhoso, bendito e querido Pai, te louvamos, Pai, te exaltamos por essa oportunidade. Estamos aqui para agradecer, para exaltar esse momento tão maravilhoso a qual o Senhor preparou para nossas vidas na noite desse dia. Toma, Senhor, a primazia, Pai, desse trabalho. Abençoa, Senhor, tudo que seja feito nesse lugar, em tudo teu nome glorificado e exaltado. A palestra, Pai, que vamos ouvir, Senhor, referente à nossa saúde, assim o Senhor possa direcionar o doutor, a qual vai palestrar para nós, Senhor. Em seguida, Pai, a tua palavra, que aqui também vai ser ministrada, assim, Senhor, seja conosco. Toma a primazia, Pai, desse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele
Clay. Ele vai estar aqui trazendo aqui as suas considerações e apresentando o nosso palestrante da noite e dando prioridade. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tenha vontade de sentar, por favor. Eu quero estabelecer aqui uma palavra de gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. A gente sabe da diferença que há, o abismo, não é diferença, há um abismo muito grande entre o interesse das mulheres pela questão de saúde e o abismo e o dos homens, né? Primeiro, que ainda bem que ainda, eu acho que está esse grupo aqui, porque o pastor Alexandre anunciou domingo que não teria exame hoje. Hoje era só palestra. Que se ele não avisa, eu acho que quase não ia chegar ninguém aqui, né? Mas graças a Deus por vocês que estão aqui, né? Está chegando ainda mais um grupo e nós vamos depois ainda estabelecer mais um momento de louvor. Pedir para o Betega já se preparar ali, tem mais um louvor que eu quero fazer congregacional depois. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela organização do trabalho, que faz parte do trabalho da família, eu acredito, na liderança do pastor Jair, agora pastor Jair, e também do irmão Aldo. E com esse braço que nós temos agora, liderado pelo pastor Alexandre Padilha e pelo presbítero Moeliel, que estão aí contribuindo com esse braço, que é trabalhar o projeto Adam, Projeto Adam. E está aí então o nosso trabalho, palestra para homens, Novembro Azul, e é o primeiro. Projeto Adam é a segunda palestra que nós vamos estar inserindo aqui. Mas o trabalho de Novembro Azul é o primeiro. As mulheres já começaram há muito tempo e elas fazem um trabalho lindo e magnífico. E para o ano que vem nós vamos ter que estabelecer algo muito mais impactante, mais relevante até para a questão da sociedade, e nós vamos conseguir. Esse ano também nós tivemos, no final de semana passado, desde sexta, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, domingo final de tarde e domingo à noite. Então foi uma maratona de trabalho, a igreja super lotada, com a EBO, com a Conferência pela Paz, e foi um negócio extraordinário que nós tivemos aqui. Domingo nós não tínhamos espaço na igreja, nós não sabemos mais o que fazer para colocar o povo aqui, mas graças a Deus foi um trabalho magnífico e Deus foi honrado e louvado nesta cidade através desses trabalhos que estão ocorrendo. E graças a Deus por vocês que vieram aqui. Aí também nós temos a nossa ala jovem, que hoje foi um retiro, são 65 jovens que estão indo para Biguaçu e vão ficar lá 2 ou 3 dias, acho que hoje à noite, amanhã, vou voltar domingo quase já em horário de culto. Em trabalhos especiais, 3 pregadores, um trabalho magnífico ali, um trabalho de retiro de jovens, um retiro espiritual. Tudo isso demanda muita coisa, Então, várias atividades na igreja, e a gente perdeu um pouco aqui, mas eu agradeço a Deus, e o ano que vem, como a gente já vai estar com esses trabalhos todos estabelecidos, aqui vai ter uma agenda mais sem confusão nenhuma, sem bater uma data na outra, e vamos estar debaixo da graça e da bênção do Senhor Jesus. Queridos, eu queria desejo apresentar mais uma vez, se tornou amigo nosso, se tornou aqui, chegado nosso aqui, Dr. Vladimir, para a gente uma alegria, se coloca no pé do Dr. Vladimir, para nós uma honra, estar aqui. Muito obrigado a esse homem que tem sido companheiro da igreja. Nós somos agradecidos por ele, amém? Obrigado, Deus abençoe o Dr. Vladimir. Daqui a pouquinho ele já pega aqui o microfone e vai tratar conosco de saúde masculina. E no final, na parte da pregação, o pastor Alexandre vai estar ministrando também nesta noite com respeito ao projeto Adam, que é o nosso projeto que estamos em andamento, e nós vamos aproveitar para ouvi-lo também aqui nessa noite. Nós vamos repartir em 2 partes essas palestras.
E nós viemos aqui para ouvir e aprender. Vocês estão dispostos a ouvir e aprender aqui nesta noite? Amém? Fique de pé então. Vamos trocar uma saudação de boas-vindas uns com os outros. E já o Antônio Betega junto conosco vai louvar o Senhor Jesus ali. Você vai sair do seu lugar, cumprimente o seu irmão que está aí. Diga a ele, para ele não ter medo, que não tem exame hoje, né, irmãos? Só diga isso para ele, né? Não tem exame hoje, é só conscientização. Exame vocês vão procurar os médicos ali no posto de saúde, tá? Vamos dizer todos juntos: sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louve o Senhor, vai lá. Vocês estão fazendo festa, né? Aleluia! Hoje vocês fazem festa, semana que vem vocês choram. Vamos orar ao Senhor, queridos. Aleluia! Que bom, né? Essa alegria faz parte da nossa comunhão. Que bênção de Deus, né? Faz parte da nossa comunhão. Estarmos aqui cultuando, bendizendo e aprendendo a palavra de Deus. Queridos, vamos orar ao Senhor. E depois já vamos passar então a liberdade ao Dr. Vladimir, que está lá ministrando conosco, que pediu ao Dr. Vladimir chegar até aqui perto da gente. E nós vamos orando por ele também, pedindo a Deus graça a ele e a sua família, também para que ele seja dirigido por Deus nos atendimentos a tantas necessidades que surgem todos os dias ali no consultório dele, né? Segure a sua mão levantada. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida do Dr. Vladimir. Peço a tua bênção a ele, sua casa, sua família. Abençoando e guardando, meu Deus. Nós orando em nome de Jesus. Nós sabemos que somos atendidos, meu Pai. Abençoa cada um dos teus servos que aqui vieram e dê a nós entendimento para entendermos o quanto é importante esse momento aqui de devocional em nome de Jesus. Amém. Segure-se em pé. Conosco, doutor Vladimir, por gentileza. Boa noite a todos. Muito obrigado, pastor Caído, pelo convite, demais pastores, a casa toda. Enfim, é a terceira noite que eu visito essa casa, né, no intervalo de talvez um mês. E aquilo que algumas coisas são diferentes, mas tem algo que tem sido sempre igual. Né? Essa energia que eu já falei da outra vez, né, que talvez a Almarada não estava ali, mas essa energia que é possível a gente sentir isso, cara, isso tem me feito muito bem. Né? E vir aqui tem sido, não é um compromisso, né, nem um trabalho, é uma bênção vir aqui. Né? Quero dizer que eu sou muito grato por essa. Eu sou grato demais por vocês me receberem, por me dar um abraço como se me conhecessem há muito tempo. Eu vim hoje de Novo Hamburgo.
Eu trabalho algumas vezes em Novo Hamburgo, eu cheguei aqui umas 5 da tarde, mais ou menos, e eu vivi 20 anos em Novo Hamburgo. Eu tenho amigos lá, mas veja bem, 20 anos. E eu, nesses 2 dias que eu estive lá, eu abracei com essa mesma energia um amigo. E hoje eu abracei, sei lá, muitos. Tem um valor imenso. Pastor, menos é mais. Menos é mais. A mais frondosa das árvores começa com uma sementinha pequena. Está aqui a semente. Vamos regar e vamos cuidar dessa árvore. O projeto vai para frente, vai ser uma árvore grande, gigante, com um caule frondoso e indestrutível. E debaixo dessa sombra, nós vamos nos abrigar e beber, comendo o fruto dessa árvore. Estamos juntos. Gente, o Novembro Azul tem uma história. Eu quero contar um pouquinho dessa história e também dizer que, olha só como o Criador, ele é sábio e ele é benevolente com todos, né? Então ele não sabia ao certo se ia rolar um exame ou não. E aí o Criador providenciou então um médico, mão bem pequena, dedos finos, né? Mas afinal realmente não vai ter um exame, né? O Criador é sábio, né? Ele foi misericordioso com vocês. Eu não sabia, vai que eu invente de fazer o exame. Ele mandou um servo com as mãos bem pequenininhas, os dedos bem fininhos. Mas, gente, o Novembro Azul tem uma história, tá? Ele tem uma história. Ele começou na Austrália em 2003 com 2 amigos num pub, num bar, se divertindo no final de semana, conversando e tal. O Travis e o Lucky. E eles, naquela época de 2003, bigode não era uma coisa bem fora de moda, tá? E eles combinaram de deixar o bigode crescer. Foi um negócio meio bobo assim, né? Estavam ali descontraídos. Vou deixar o bigode crescer, sabe? E deixaram o bigode crescer, porque não era uma coisa comum, e aquilo chamou um pouco a atenção. E eles resolveram, a mãe de um amigo, eles conheciam uma mulher, a mãe de um amigo, que estava envolvida numa campanha já em 2003 para o câncer de mama. Então essa mãe do colega deles, ela trabalhava para reunir fundos para o câncer de mama, para prevenção, tratamento, pesquisa, etc., combate ao câncer de mama. E eles fizeram o link da coisa, né? Tipo, quem sabe a gente pega esse nosso lance do bigode, de deixar crescer, que deu ibope, né? O pessoal gostou dessa brincadeira. E vamos transformar isso numa conscientização de saúde masculina, porque já havia uma campanha de conscientização da saúde da mulher. E tocaram isso aí, deu super certo. Isso deu muito certo. Uns 30 amigos participaram dessa brincadeira, né? de deixar o bigode crescer. E aí eles colocavam fotos do bigode na internet, e a molecada ia lá e dar like, e aquilo foi crescendo, ganhou vulto. No ano seguinte, eles nasceu então a Movember, com M, Movember, de novembro, e o Mu é de mustache, que é bigode em inglês. Bigode, novembro bigode. Surgiu então a Movember Foundation, uma fundação com finalidade não lucrativa, obviamente, mas juntar fundos para o combate, para a pesquisa do câncer de próstata, porque já existia naquele tempo o dia 17 de novembro, que era o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Isso começou a ganhar vulto em 2004, 2005, 2006, se espalhou pelo mundo, e em 2008 chegou no Brasil através da Sociedade de Urologia e mais algumas entidades da sociedade. E esse movimento chegou ao Brasil então em 2008, a exemplo do Outubro Rosa, né, de conscientização do câncer de próstata. Com os anos, isso mudou um pouquinho, existe uma atualização hoje. Né? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que já está se falando de uma forma um pouquinho diferente da questão do Novembro Azul. Então, o pessoal associou o Novembro Azul ao toque retal. E a gente, ao contrário do que muita gente pensa, não é bem assim. Todo homem tem que fazer toque retal. Não se entende dessa forma nos dias de hoje. Se entende que temos 2 populações: população em risco, população de alto risco, e população de risco normal. O que é uma população de risco normal?
são aqueles que não têm os fatores de risco para o câncer de próstata e estão numa faixa etária que não é a do câncer. Essas pessoas têm um homem de 30 anos, precisa fazer toque retal? Não precisa fazer toque retal. Um homem de 30 anos que tem sintomas urológicos, né? Que está com dificuldade para urinar, que tem sangue no esperma, sangue na urina, por exemplo, que tem dor, esse cara não é que ele tenha que fazer um toque retal, ele precisa consultar o médico. Então a gente está falando para uma população assintomática, uma população que está sadia, que não está sentindo nada. É para essa população que existe o Novembro Azul, ou seja, é um movimento de conscientização para a saúde masculina, para que o homem aprenda a cuidar da sua saúde, desenvolva o hábito de cuidar. E por que isso? Vocês têm ideia da expectativa de vida do homem e da mulher no Brasil? Dados atualizados dizem que, em média, os homens vivem no Brasil até os 73 anos de idade e as mulheres até os 80. 7 anos você separa, as mulheres vivem mais que os homens. Por quê? Elas são mais resistentes? Elas têm uma genética melhor? Elas têm um DNA diferenciado? Não. Porque elas vivem mais? Porque elas se cuidam mais. Alguém que já teve Fuca? Eu tive um Fuquinha 74. Isso, quer dizer, eu não. Meu pai tinha um Fuca 74, que obviamente virou meu, né? Mas isso em 75. Um Fuquinha 74, 75, 76, talvez 78, acho que eu já até andava nesse Fuca. Estou entregando minha idade aí. E esse Fuca não existe mais. Ele ficou muito velho, todo estourado, não existe mais. Mas com muita frequência eu encontro Fuca 74, 73, 68, original, cara, inteiro. Por que o Fuca do meu pai apodreceu? E a gente encontra um Fuquinha 62 inteirinho. Cuidado. Existe uma explicação diferente? Cuidado. É cuidado, gente. É só cuidado. Isso não vale. Isso vale. A gente está falando de uma máquina, mas isso vale para qualquer outra coisa. E o corpo é uma máquina. E a gente tem que se cuidar. Claro que é uma escolha, claro que tem livre-arbítrio nisso. Mas existem escolhas, existem as provações, existem os compromissos assumidos. Né? Existe a responsabilidade por algo que te é transferido. É um empréstimo. O corpo é um empréstimo. O corpo é um templo. A Bíblia faz várias menções a isso. Os provérbios estão cheios de menções à importância do cuidado da saúde. A Bíblia fala várias vezes no corpo como um templo. Então existe essa separação do corpo e do espírito. Vocês vêm aqui na casa do Senhor cuidar do espírito. E quem cuida do corpo? É o médico? Não. Quem cuida do corpo são vocês. O médico é um instrumento. Mas quem cuida, a responsabilidade não é do médico, é de cada um de nós. Então, mulheres vivem mais porque se cuidam. Porque a mulher vai no ginecologista. Ela começa a ir, é criança, vai no médico, né? O homem também é criança, vai no médico. Ok, vai no pediatra. 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, parou de ir no pediatra. O homem só vai voltar a procurar médico com 35, 40, 50 anos de idade. Talvez ele vá em algumas... Todo mundo vai no postão, né? Uma diarreia, uma dor da cabeça, caiu um tombo, quebrou isso, quebrou aquilo. Mas é um atendimento de eventualidade, um atendimento de apagar incêndio, para resolver um problema que surgiu naquele momento. Não é um cuidado com a saúde continuada. E esse hábito de cuidar da saúde, de cuidar do carro, de levar o Fuca no mecânico, de trocar o óleo, de manter a correia dentada em dia, etc, etc. Esse cuidado, ele é mais típico da mulher, e é por isso que a mulher vive mais que o homem. Há muito tempo atrás, eu tive, claro, conheci um monte de gente, né, mas algumas histórias impactam mais do que outras na gente, principalmente dentro do hospital. A gente ouve histórias, eu sou de um tempo do HIV, né? Que o HIV não existia praticamente remédio algum, de um tempo que a gente fazia o diagnóstico hoje, e o cara morria logo em seguida. E eu estudei nessa época, frequentava o hospital nessa época. E acabei assistindo histórias aterrorizantes,
vendo cenas que jamais saíram da minha cabeça. Ainda hoje, se eu fechar os olhos, eu vejo aquilo com muita vivacidade, me entristece por coisas terríveis, famílias sendo separadas abruptamente. Mas algo que a gente não tinha tanta escolha, né? Mas vejam, tem coisas que a gente tem escolha, que a gente pode mudar. Essas a gente tem a obrigação de mudar. A gente tem a obrigação de mudar. Eu lembro de uma história de um senhor, como muitos, eu acho que não é a história dessa pessoa, a história dessa pessoa talvez seja a história de muitos de vocês. Mas um homem trabalhador, um homem de família, um homem zeloso, que trabalhou 50 anos na mesma empresa, sem tirar férias. 50 anos sem tirar férias. Ele vendia as férias para ganhar um pouquinho mais de grana e ser um melhor provedor para sua família. Um homem humilde, com 3 filhos, inicialmente 2 filhos. Né? Mais tarde veio um temporão, já vamos entender essa história, como é que ela termina. E ele trabalhava, saía de casa cedo, voltava tarde, aquela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, um bico aqui, um bico ali. E sim, a família dele nunca passou nenhum tipo de necessidade maior, uma família humilde, mas sempre teve tudo aquilo que era necessário para se desenvolver. Os 2 filhos mais velhos estudaram, e isso foi até um certo ponto. Depois o mais novo nasceu, também a coisa foi indo, mas esse homem, esse senhor, sempre com aquela de casa para trabalho para casa. Ou seja, quem olha no primeiro momento, está tudo certo ali, né, cara? Ali está tudo arrumado. Mas veja bem, como é que era o dia a dia? Trabalho estressante. Esse homem fumava. Ele fumava algo em torno de uma carteira de cigarro por dia, desde os seus 12, 13 anos. Naquele tempo era uma coisa bonita fumar. Então. E ele fumava desde cedo, ele fumava bastante. E passou um bom tempo da sua vida fumando. E como esse homem se alimentava? Com essa correria que era imposta, não pela natureza, mas imposta pelos seus desejos, pela sua ambição, pela sua necessidade de manter o lar dentro de uma certa estrutura econômica, na verdade. Eu mais cedo estava conversando aqui na frente, que talvez o nosso maior problema seja esse. Né? A gente está inserido numa sociedade, num contexto, em que quase tudo orbita em cima do material, né? Do ter, do acumular, do ter algum patrimônio. Claro que isso é importante, gente, mas não é a única coisa importante, né? Então, mas para esse pai era. Para ele se via assim: eu serei um bom pai se não faltar nada de material para os meus filhos. Mas isso fazia com que faltasse outras coisas, gente. Faltava presença, né? Faltava o autocuidado. Então o estresse, o trabalho, de fazer algo que não gostava, mas se sentia obrigado a fazer aquilo. Não tirava férias. Estresse. O estresse tem 2 hormônios, cortisol e adrenalina. Quando a gente está estressado, esses hormônios circulam pelo nosso sangue. E o que cada um desses hormônios faz? A adrenalina aumenta a nossa frequência cardíaca, ela diminui o calibre das nossas artérias para que o sangue fique poupado para o cérebro, para o coração e para os músculos, porque esse mecanismo existe para a gente fugir da fera, para a gente fugir do perigo, para a gente fugir do risco. É um mecanismo que deveria ser acionado eventualmente nas nossas vidas, porque nós não encaramos um leão todos os dias, mas no mundo moderno nós resolvemos criar uma série de leões com os quais nós nos deparamos todos os dias. Somos nós que criamos essas feras. Elas não foram colocadas na nossa frente de forma voluntária. E a gente todo dia briga com esse leão. E essa reação, o estresse, jorra esses hormônios no nosso corpo. E eles aumentam a nossa glicemia. O cortisol aumenta a quantidade de açúcar, porque o músculo vai ter que ser usado, ele vai consumir combustível. Então eu preciso de energia. Então, mais açúcar no meu sangue. Vejam bem, eu não estou falando nem que o cara come doce, eu estou falando que ele está estressado. E só estar estressado já aumenta um pouquinho a glicose no sangue dele. Né? Então, vamos juntando essas coisas. Ele fumava, o estresse, a glicose. E para finalizar, o sedentarismo. E claro, o café desse senhor atraía abelhas. Então, imagine o quanto de açúcar que tinha no café desse cara. Várias vezes eu cheguei na casa dele e encontrei o almoço dele assim, né? Almoço de alpinista, uma base sólida de arroz e feijão, coberta com uma montanhazinha de macarrão, pão à vontade, né?
tudo que puder ser frito, ali em cima. E um bom e belo refri, cheio de açúcar. Depois um café com mais açúcar. E é essa a vida desse cara, cheia de prazer. E, gente, a história do carro é o mesmo. Tu pega um carro novo e mete, senta e pisa e faz, e anda no buraco, e não dá nada, cara. E tu vai andar 1 ano, 2, e teu carro vai andar pianinho, não vai bater nada. Daqui a pouco começa a bater. Claro que o carro começa a dar problema muito mais cedo. Se a gente desse problema cedinho, talvez a gente segurasse mais. Mas a gente vai demorar. E a gente está falando aqui de câncer de próstata. Uma coisa que vai aparecer depois de 65 anos. É muito raro alguém antes dos 40 anos ter câncer de próstata. Muito, muito raro. É uma doença do envelhecimento. Se todos vivêssemos até os 100, todos teríamos problema da próstata. Todos nós. Porque é um processo ligado ao envelhecimento. É uma doença muito ligada ao processo de envelhecimento. É uma doença de pessoas com mais idade. Tá? Então, a gente precisa entender de todo esse mecanismo para que o nosso raciocínio consiga interferir no nosso comportamento, que é isso que eu gostaria hoje. Eu acho que quem está aqui, na verdade, até talvez não precise disso. Eu acho que você já tem a maioria que está aqui o hábito de se cuidar, porque já cuida do espírito. É muito provável que também cuide do corpo. Eu gostaria de falar para quem não está aqui. E vocês podem ser a minha voz no ouvido de quem não está aqui. Porque, assim como o pastor tem esse projeto, né? Eu estou curioso, fiquei curioso, quero entender esse negócio como é que é melhor. Tá? Mas talvez você vai inserir esse programa do Novembro Azul nesse projeto o ano que vem. Sim, o ano que vem ele vai estar maior e vocês serão os propagadores para que isso aconteça. Tá? Vocês serão os propagadores. Porque esse senhor, essa historinha que eu estou contando para vocês, ela termina assim. Os filhos cresceram, os filhos fizeram faculdade, se formaram, e aquele mais novinho estava com ele ainda, na faculdade. E o sonho desse senhor, já aos 68 anos, era ver o filho formado. Só faltava aquilo para ele. Uma vida inteira de sacrifício, para um coroamento. Ver o meu filho, o temporão, o raspa de tacho, arrumado na vida. Só faltava ele. Os outros dois já estavam casados. Um filho, família, etc. Mas faltava o raspa de tacho. Faltava 1 ano para o guri se formar. E esse senhor teve um AVC. Por que ele teve um AVC, gente? Porque ele desenvolveu hipertensão. E porque as artérias dele eram ruins, eram endurecidas, enrijecidas. O açúcar faz isso. O processo inflamatório faz isso. O estresse faz isso. E aí, elas criam plaquinhas. Essa plaquinha você solta, entope o vasinho, tu tem um AVC. E ele foi internado por conta daquele AVC, um AVC pequeno. Eu estava no hospital. E era um AVC pequeno, cara. A gente nem ia deixar o cara no hospital por causa daquele AVC. Mas como ele teve uma dificuldade de deglutição, ele acabou aspirando um pouquinho de saliva, de líquido da cavidade oral, e fez um quadro de pneumonia. E nós acabamos internando por causa da pneumonia, porque o AVC era pequenininho. Bom, esse senhor tinha algumas broncas na vida dele. Tinha algumas broncas na vida dele. Ele era um cara de uma cultura bastante conservadora, um tanto machista, né? Esse cara come assim, mulher sabe, e ele tinha um preconceito enorme. E nesse hospital que eu trabalhava, tinha uma mania assim, hoje eu acho uma mania chata mesmo, cara. Porque assim, o doente chegava lá e reclamava que estava preso no intestino, enema, lavativo, aquele negócio lá, com glicerina. E na época eu achava aquilo muito normal, e como tu é estudante, tu quer manejar mesmo, tu quer fazer alguma coisa, então tu acha aquilo bacana, mas na verdade não é bacana. E estava uma residente na noite lá, e esse senhor se queixou de que ele estava trancado. Já estava tudo bem com o cara, hein? Eu estou trancado, não sei, muito legal. E a residente foi lá e prescreveu então um enema para ele. Um enema, uma lavativa. Quando o enfermeiro, um cara com 1,90 m, desse tamanho, chegou com os equipamentos para lavativa, o tiozão, mas peraí, o que tu vai fazer aí? Não, vai sim, não, vai não. E aí ele ficou nervoso, possesso, infartou. E foi um infarto grande, amplo, foi para a UTI. 58 dias de UTI, saiu da UTI com infecção generalizada, foi para o quarto. Infecção por um germe altamente resistente a quase todos os antibióticos e altamente infectante, foi para o isolamento.
ficou no isolamento com a família, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso começou em junho e terminou em dezembro, quando esse senhor faleceu. Então já de complicações diversas, falência de múltiplos órgãos. Né? Ele não viu o filho se formar. Gente, isso foi. Eu acompanhei muito de perto essa história, muito de perto, muito de perto mesmo, porque esse senhor era meu pai. E eu, sendo médico, cara, eu não pude fazer nada, porque eu, durante um certo tempo, brigava com meu pai, sabe? Pai, tu tem que ir no médico, tem que ir cardiologista, tem que ir no. Isso gerava discussões, brigas. Minha mãe ficava nervosa, minha mãe já com angina. Ah, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eles estão brigando, não sei o quê. E daqui a pouco, gente, eu resolvi que eu não ia mais encher o saco do meu pai. Porque aquilo era sofrimento demais. Eu resolvi que eu não ia mais ficar. Eu queria curtir a vida com ele. Eu queria você tomar cerveja com ele. Tá, tu quer te entupir de cerveja? Vamos, então vamos se entupir junto. Ele já tinha parado de fumar nessa altura do campeonato e tudo, mas o tabagismo, depois de você parar de fumar, se você começou a fumar cedo, claro que você reverte, mas uma parte do estrago já foi feita. Né? E foi uma frustração muito grande, porque eu não conseguia influenciar o meu pai a procurar assistência de saúde. Ele poderia ter tido uma história diferente. E ele faleceu com 73 anos, a expectativa de vida do homem. Então, quem não se cuida, morre cedo. E talvez deixe de ver, deixe de celebrar coisas legais, coisas importantes para a gente. Deixe de coroar o trabalho de uma vida toda, porque não se cuidou. Então, se puder fazer com que um pai, um único pai, se cuide, e que esse pai possa ver a formatura do filho, cara, eu acho que eu vou terminar a minha vida feliz. Tipo, fiz alguma coisa que prestasse nesse mundo. E é isso que eu vou tentar começar a fazer hoje e espero não parar. Ou melhor, perdão, eu sei que o Criador vai me parar um dia. O dia que ele achar que eu devo parar, eu paro. O câncer de próstata, gente, mata muita gente. Meu pai não morreu de câncer de próstata. E é esse o lance do Novembro Azul. A gente está falando da saúde masculina, do homem se cuidar, do homem no médico, do homem cuidar da sua saúde, porque ele é o provedor do lar. Imagina, eu contei uma história, eu poderia contar milhares de histórias de pessoas que faleceram por não se cuidar e deixaram a família em situação precária. Você sabe que isso acontece. Então, é assim mesmo que a gente vai fazer. Eu não vou me cuidar, eu não vou médico, eu não sinto nada. É isso que esse é o nosso comportamento mesmo. Esse é o comportamento de um cristão. Vamos falar de câncer de próstata, porque embora seja a conscientização da saúde masculina, a chave, né? Essa coisa toda começou com câncer de próstata. Mas saúde masculina não é só câncer de próstata. Câncer de próstata, câncer de pênis, câncer de testículo, doença cardiovascular, câncer de pulmão, diabetes, obesidade, tabagismo, são coisas que... Doenças do fígado, são doenças que acometem o sexo masculino com muita frequência. Vamos começar no câncer de próstata, mas vamos tentar deixar isso um pouco mais amplo e falar realmente de ter cuidado com a saúde. A próstata é um órgão masculino que está situado abaixo da nossa bexiga. No meio da próstata passa a nossa uretra. Então, imagina que aqui é a bexiga, isso aqui é a uretra, a próstata está aqui embaixo. Uma maçãzinha. Ela é bem pequenina, e quando a gente começa a produzir testosterona, ali 13, 14, 15, ela começa a crescer. Na fase adulta, a gente vai ter uma próstata com 25, 20 gramas, mais ou menos, 30 gramas, tamanho limite. A próstata do homem começa a crescer depois dos 45, 50 anos. Faz parte do processo de envelhecimento. Chama hiperplasia benigna da próstata. É um aumento natural. É o que mais acontece, não é o câncer, felizmente. E aí vocês vão entender por que hoje a gente tem um conceito um pouquinho diferente do toque retal. Porque muitas vezes o toque retal, ele detecta a hiperplasia, que é totalmente benigna, ninguém tem que mexer nisso, não tem que fazer biópsia, não tem que fazer nada. Tem que, no máximo, tomar um remedinho para dilatar um pouquinho a uretra, para o cara poder urinar melhor. E aí, o que aconteceu? Lá em 2013, 2008, aqui no Brasil começou essa coisa de vamos fazer toque retal, E a negada começou a estudar isso, gente. Tem um estudo interessante aqui da UFSC, inclusive. E eles descobriram que se a gente ficar fuçando muito
acaba dando mais ruim do que ser deixar quieto. Então, o toque retal não é para todo mundo. O toque retal é para um paciente que está com risco. A gente quer você no médico, deixa o teu médico discutir contigo. Cara, teu pai é assim, assim, sabe? Teu pai teve câncer de próstata? Não. Que idade você tem? Não, tenho 40 anos. A cara é alemãozão. Por que alemãozão? Por que tem diferença? Tem. Fatores de risco para o câncer de próstata. Idade superior a 65 anos. Afro-americano. É um risco muito mais aumentado. É uma doença muito mais prevalente em descendentes de africanos. Afro-americanos, então, com razão, grupo de risco para câncer de próstata. Fatores genéticos. Pai com câncer de próstata, tio com câncer de próstata, irmão com câncer de próstata. Parentes em primeiro grau. Isso aí, esse grupo e obesidade. Esses quatro fatores de risco, eles fazem com que o grupo que pertence a esses fatores de risco, que compõe esse fator de risco, seja um grupo que precisa de um olhar um pouquinho mais minucioso. Por isso que eu acho que é uma decisão que deve ser tomada com o teu médico. A ideia aqui é conscientizá-los de procurarem o serviço de saúde, de procurar o médico regularmente, mesmo que não sintam nada. Porque eu estou falando de uma população assintomática. Estou falando de uma população que não sente nada. Que vai lá para fazer seus exames de rotina. E fazendo exame de rotina, você faz medicina preventiva, porque você descobre diabetes antes dele ser diabetes, você pode combater a obesidade antes dela ser um problema maior, você pode ajudar esse cara a parar de fumar, você pode ajudar esse cara a parar de beber, você pode ajudá-lo a entender se ele é um cara com maior ou menor risco. Enfim, esse é o grande objetivo. O câncer de próstata matou em 2021 algo em torno de 44 pessoas todos os dias no Brasil. 44 irmãos todos os dias perderam a sua vida ao longo de 2021 por causa do câncer de próstata. Isso dá mais de 16 mil pessoas no ano. Se estima que até 2020 nós teremos mais de 65 mil casos. Então é uma patologia importante e ela aumentou com a pandemia. Por quê? O homem antes da pandemia não procurava o médico. Com a pandemia, menos ainda. Então uma boa parte das pessoas descontinuaram tratamentos, descontinuaram seus cuidados. Câncer de pênis, HPV, verruguinha. Câncer de testículo, padeiro. Pessoas que trabalham próximo à temperatura elevada. História familiar. Meu pai teve câncer de testículo. Eu tive câncer de testículo há muitos anos, tirei. Tem que manter um cuidado contínuo médico. Mas a história de que todo homem tem que fazer toque retal, não. E como é que se faz o rastreamento do câncer de próstata? Toque retal e PSA. O PSA é um exame de sangue. O PSA é o antígeno prostático de superfície. É um marcador molecular para problemas na próstata. Então eu falo, não, médico, meu PSA deu 8, eu estou com câncer de próstata. Não. Porque o PSA é um marcador molecular para doenças na próstata. Ele diz que tem algo errado na tua próstata, mas ele não me diz o que é. Ele é um marcador promíscuo. Imagina então, se a gente começa a fazer PSA em todo PSA que está alto faz biopsiar a próstata do cara. Pelo amor de Deus, isso quase que aconteceu durante o período. Isso gerou biópsias desnecessárias. E as biópsias podem ter complicações, sangramentos, infecções. Então a gente tem que fazer com que a biópsia chegue no cara que realmente precisa ser biopsiado. Por isso precisa passar obrigatoriamente pelo médico. Então a ideia de fazer toque retal em todo mundo não é verdadeira, é para alívio de todos. Agora, acima dos 50 anos, não que você tenha que fazer o toque retal, acima dos 50 anos você vai procurar o teu médico e discutir esse assunto com ele. E ele vai te ajudar. Cara, eu faço isso com o meu paciente, né? Eu faço isso com ele. E muitas vezes, na maior parte das vezes, eu falo assim, cara, vamos fazer assim, deixa eu ver teu exame. Vamos fazer um geralzão. Eu faço um geralzão no cara, o cara não tem problema hepático, o cara não fuma, o cara não bebe, o cara não é obeso, o cara não tem colesterol, o cara não tem tireoide, glicose, tá tudo certo com o cara. Aí eu meço o PSA dele. O PSA dele é baixo. Eu não solicito toque retal para esse cara, eu não faço toque retal nesse cara. Muito provavelmente esse cara não tem nada para câncer de próstata. Mas, se o PSA dele, daqui a pouquinho o PSA dele não é um pouco mais alto, 4,5, 5, o que eu vou fazer com esse cara? Aí vou botar ele de 4 e fazer toque retal? Não, eu não vou.
Por que eu não vou fazer o toque retal? O toque retal deve ser feito por quem tem bastante experiência com o toque retal. Ninguém faz isso todos os dias e faz isso muitas vezes, por conta da sensibilidade. Não faz sentido tu constranger um paciente para fazer um toque retal e obter uma informação que talvez tu não sabe interpretar, porque tu não tem experiência, tu não tem a manha, tu não tem a mão, né? E a gente vê isso, infelizmente, hoje na saúde pública, muitas vezes os médicos que estão no posto de saúde são os que se formaram há 2 ou 3 meses atrás, eles não têm experiência, cara. Eu já fui recém-formado, me formei em 98, mas já fui recém-formado. E se eu fizesse um toque retal no meu primeiro paciente lá em 1988, seria só para constranger o cara, porque eu não tinha experiência para fazer um toque e observar algo, coletar alguma informação que fosse realmente útil. Então, quando eu acho que precisa do toque retal, eu já mando o cara para o urologista. E deixo o urologista decidir. E muitas vezes nem o urologista faz o toque retal. O cara lança a mão de um exame de imagem, de repente. Mas sempre levando em consideração a história clínica dos fatores de risco. Sempre levando em consideração a história clínica dos fatores de risco. De novo, a gente volta no médico. Então, a ideia, gente, é que vocês desenvolvam o hábito de se cuidar. Olha, eu falei que fator de risco para câncer de próstata, obesidade é fator de risco para câncer de próstata. Obesidade é fator de risco. E o que faz a gente chegar na obesidade? Claro que questões genéticas, mas a nossa alimentação, o nosso sedentarismo, o nosso comportamento, coisas que são mutáveis, coisas que a gente pode mexer. E eu vejo às vezes muita preocupação com a coisa de teste genético e de rastreamento genético. Tu pode mudar teu gene, cara? Não, não pode. Então, tu te concentrar num negócio que tu não pode mudar. Que sentido faz eu me indignar? O sol está nascendo do leste. Eu não quero isso. Eu quero ter massa do oeste. Eu vou morrer indignado, cara, porque eu não posso mudar isso. E acredite, a gente perde muito tempo da vida tentando mudar coisas que a gente não pode mudar. É um desgaste absurdo com isso, muitas vezes. Provavelmente muitos de nós hoje vivem alguns dramas pessoais simplesmente porque está tentando mudar algo que não pode mudar. Como, por exemplo, a cabeça do vizinho, a cabeça do próximo, você não pode mudar, você pode mudar a sua. Mudando a sua, talvez você consiga influenciar de alguém, mas você não pode mudar a cabeça do vizinho. É o exemplo. No exército, gente, a gente falava assim, eu sou oficial do exército, a gente falava assim, que a ordem conduz, que você bota lá 3 estrelas no ombro, olha para o caboclo lá mandando, o cara vai, com 3 estrelas no ombro, manda, não adianta, tu faz, mas o exemplo arrasta, a ordem conduz, mas o exemplo arrasta. Isso que cada um de vocês vai fazer. O exemplo, tu não vai tentar mudar a cabeça do teu vizinho, tu vai dar o exemplo para ele. Ou Novembro Azul, pô, fui lá no posto do Ferrado no Novembro Azul, mas que foi fazer o droga do pô, vai dar o dedo lá, né, cara, para. Não, eu fui cuidar da minha saúde, cara. Eu fui fazer muito mais do que cuidar da minha saúde. Eu vou cuidar do templo. Eu vou pintar o templo, vou tirar a sujeira do templo. Ou vocês vão deixar o templo sujo? Não, é? Vou cuidar do templo. Eu vou cuidar do provedor da minha família, para que possa continuar sendo provedor. Eu vou garantir que os meus filhos tenham um pai por muito tempo. A gente pode mudar essa história, gente. A gente pode chegar junto com as mulheres lá, nos 80, nos 85, nos 90. Eu acho que a gente pode e deve fazer isso. Porque eu ia ficar muito chateado, cara. De repente, pensa, eu já sou bem mais velho que minha mulher, uns 10, 12 anos. De repente morro ali na expectativa de vida dos 73. Vai ficar meio novinha por aí, cara. E aí meio que me incomoda alguém usar minhas ferramentas lá, minha oficina. Eu tô lá, eu sério, se eu olhar lá de cima, olhar para baixo, o nego estiver mexendo na minha serra, minha furadeira, não, cara, não dá. Então, a gente pode mudar esse jogo aí, e a gente tem a obrigação de mudar. Vamos mudar isso, vamos se cuidar, fazer uma examezinha, não precisa fazer um toque não. Cuidar dos fatores de risco, é só ir no médico, eu só estou pedindo para isso. Quem aqui foi ao médico, não foi ao médico nos últimos 5 anos? Quem aqui tem mais de 5 anos que não visita o médico? Tá bom. Quem este ano não foi no médico? Tá bom, tá até bom. Isso corrobora o que eu falei inicialmente. A maioria dos que estão aqui, talvez não precisem ouvir isso. Vocês são conscientes porque estão aqui cuidando do espírito. Normalmente quem cuida do espírito
Cuida do corpo. Cuida do físico também. Toda regra tem uma exceçãozinha, né? Mas assim, gente, a gente não tem que buscar o 100%. A gente tem que buscar o nosso 100%. O meu 100% talvez para você seja 95%. O que é o meu 100%? É o que eu consigo fazer. Um passo para frente. Tudo já não está mais no mesmo lugar. É assim que a gente precisa agir. Um passo para frente e você não está mais no mesmo lugar. É uma visitinha no médico para sentar com o cara e fazer uma avaliação clínica. Só isso, mais nada. Mas eu acho que o mais importante, gente, é o exemplo. É o exemplo porque vocês precisam influenciar o cara que não vai. Eu gostaria de falar para aquele cara que está lá em casa, aquele ranzinza que a mulher dele. 70% dos homens que procuram atendimento de saúde são motivados pela mulher. Você sabe disso? Dado estatística. 70%, olha a importância da mulher, pastor. 70% dos homens que procuram atendimento médico é a mulher que leva. Pouquinho, fica lá no cara. Houve um aumento de 2018 para cá, se eu não me engano, aumentou em 50% o número de procura de médicos de serviço de saúde. Então, talvez as campanhas estejam funcionando. E é o que nos faz entender ou acreditar que esse tempo investido aqui realmente vale a pena. Gente, eu quero que vocês deem a oportunidade de que seus filhos fiquem o máximo de tempo com vocês. Façam isso pelos filhos, façam isso pela família. Não façam isso só por vocês. Eu não estou pedindo você cuidar para disso. Mas, veja, a gente pode viver um pouquinho mais. A gente pode viver com um pouco mais de qualidade. E se a gente vive um pouco mais e com mais qualidade, a gente faz mais. E se a gente faz mais, nós como servos, nós como operários da criação, podemos fazer mais coisas para o Criador, mais coisas para o Senhor. A nossa obra pode ser maior. Se querem olhar dessa forma, então, quem sabe os motive. Pô, vou me cuidar, cara. Porque se me cuidar, eu vivo mais. Se eu viver mais, mais eu faço. Mas a gente também quer que mesmo o cara do mal se cuide. Porque nós somos piedosos. Nós somos benevolentes. Nós queremos que mesmo o cara do mal se cuide. Mesmo aquele cara que está lá no presídio, que fez um monte de coisas erradas, a gente também quer que esse cara se cuide. E é para todos que a gente vai falar, e é para todos que a gente vai influenciar. Então, gente, hoje chega em casa e pense, quem é que eu vou influenciar aí no médico comigo semana que vem? Essa é a missão de cada um de vocês. E ao longo de 2024, a missão de cada um de vocês é fazer que ano que vem, no nosso Novembro Azul, nós temos uma casa repleta de homens, de pais de família, de chefes, de família responsáveis e que querem de fato cuidar da saúde, para manter-se ali, ó, na base de tudo, que é a nossa família. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu estou no Ferraz, à disposição de todos vocês, mas não só no Ferraz, eu estou em qualquer lugar, onde me chame, onde precise de mim. Porque essa coisa do médico, cuidador, talvez seja algo que precisa fazer uma reflexão. Olha só, eu estou pedindo vocês de procurar atendimento médico, esperando que vocês sejam acolhidos, mas eu vou fazer uma autocrítica. Eu sei que muitas vezes vocês não são acolhidos. Eu sei que o serviço médico precisa ser revisto, eu sei disso. Eu sei que o médico precisa se reinventar. Eu sei que ele olha mais para o computador do que para o senhor. Eu sei disso. Eu sei que ele te atende em 5 minutos, porque ele está cheio de coisa para fazer. Ele está com o pezinho batendo, ele está aí. E eu sei que a maioria não ouve. Eu sei disso. Mas isso não pode ser um motivo para a gente... Eu não vou cuidar da minha saúde. Eu faço a minha parte, vocês fazem a sua. Eu posso garantir que existem sim pessoas atenciosas que vão ouvi-los, vão dar atenção e vão saber orientá-los corretamente. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que ir lá. Se tu chegou lá e encontrou um cara mal educado, mal-humorado, que não te deu atenção, bom, isso é outro departamento. Mas se tu for lá, da próxima vez tu vai procurar um outro e um outro. Porque se tu vai acabar achando alguém, a sintonia vai fazer com que tu encontre alguém igual a você, com o mesmo propósito. Gente, muito boa noite. Eu espero que todos saiam daqui com essa ideia de propagar a conscientização de que essa coisa de dedo, isso é uma bobagem. E se o cara precisar realmente do toque retal, gente,
É nosso corpo. É o jeito de investigar uma doença que pode ser curada em 90% dos casos quando o diagnóstico é precoce. 90% dos casos. Doutor, esse negócio do dedo ali, todo mundo fica aquela... mas na realidade, eu tenho um amigo meu que ele teve câncer de próstata, ele disse que a cirurgia, né, e pós-cirúrgico que aconteceu com ele, valia muitas vezes ter, né, feito toque retal. Sim, exatamente. O lance do toque retal é diagnóstico precoce. E aí vem um pequeno problema. É de sensibilidade. O cara que vai fazer o toque retal, ele tem que ter uma extrema sensibilidade, porque ele só vai conseguir fazer um diagnóstico precoce se ele perceber uma lesão muito inicial. Isso não é tão simples. Então, a gente precisa seguir um roteiro, porque o câncer de próstata não é o mais comum, na verdade. O mais comum é a hiperplasia benigna de próstata. E muita gente acaba indo para a mesma cirurgia por conta da hiperplasia e não do câncer. Eu tenho pacientes que juram de pé junto que tinham câncer de próstata, não tinham, eles operaram hiperplasia, nunca tiveram câncer de próstata. Porque as pessoas confundem hiperplasia benigna da próstata com câncer de próstata. A hiperplasia benigna faz parte do processo de envelhecimento. Todos nós vamos ter a próstata aumentando. Todos nós. Depois de 50 ela começa a aumentar de volume e ela aperta a uretra. E quando ela aperta a uretra, você vai ter sintomas urinários. Sintomas no jato. O jato perde a força. Outro faz força para começar a urinar, ou ainda sangramento, ou ainda dor, ou ainda disfunção erétil, dificuldade com a ereção. São sintomas masculinos que devem fazer com que você procure o médico, porque a prevenção não é do cara que está sentindo nada, a prevenção é na população sintomática, lembra? A prevenção é no cara assintomático, não sinto nada, estou bem, urino normal, não tenho dor, não tenho falta de ar, não espirro, não tenho dor na cabeça, sou forte, bonito, inteligente, tudo certo comigo. É para esse cara que a gente está falando. Porque o câncer, vejam bem, o câncer tem uma base genética da qual a gente não consegue fugir. E como é que tu vai saber que tu tem troço, que tu tem um gene para câncer? Então, o toque retal, ele é importante, sim. Tá? Mas hoje o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Urologia, eles acreditam que a gente deva fazer o toque retal num paciente selecionado para isso através desse processo de triagem, para evitar cirurgias desnecessárias em pacientes com hiperplasia e não com o câncer de próstata propriamente dito. É muito raro que um câncer de próstata apareça antes dos 40 anos de idade. Normalmente ele vai aparecer depois de 65 anos de idade. Então, se tu está indo no teu médico, ele está te fazendo um exame de PSA que não precisa ser feito todos os anos, você pode fazer a cada 2 anos. E teu PSA, que é um marcador sorológico, começa a se aumentar, esse cara a gente vai separar desse grupo e vai conduzir para o urologista, que vai dar mais uma investigada nisso e optar ou não pelo toque retal. Normalmente, quando chega no urologista, cara, tu vai fazer o toque retal. Então, se tu constar comigo e eu te mandar no uro, é porque eu quero que ele faça o toque retal. Porque eu te considerei um cara de risco, um cara que pode ser beneficiado do toque retal. Alguns estudos mostraram que quando a gente submete todo mundo ao toque, a gente faz com que muita gente acabe fazendo procedimentos desnecessários. Isso acaba sendo pior do que não fazer toque. É essa a ideia. A ideia é não afastar as pessoas do serviço de saúde por conta do tabu. A ideia é aproximar do serviço de saúde. E a coisa do dedo, ela afastou as pessoas durante muito tempo do sistema de saúde. E ainda hoje é provável que aqui no posto, essa semana, acho que semana que vem no posto Ferraz, que é nosso Novembro Azul, provavelmente muita gente não vai porque acha que vai chegar lá e vai levar uma dedada, cara. É sério, provavelmente. E não tem a menor necessidade da dedada lá, naquele momento. É sério. Tá? A ideia é aproximá-los dos serviços de saúde. Porque se tu estiver sendo monitorado de perto, cara, dificilmente tu vai ter um diagnóstico tardio. Lembra, o diagnóstico precoce, 90% de chance de cura. Lembrando que a maioria das pessoas vai ter hiperplasia de próstata, desses 1
Não que vai ter hiperplasia de próstata, um tantinho assim vai ter câncer. Desse tantinho assim que vai ter câncer, se a gente fizer diagnóstico precoce, esse cara não vai morrer desse câncer. Agora, o cara está com 60, 70 anos de idade, nunca foi no médico. Já está há 10 anos que ele tem problema urinário, mas ficou na dele. E aquilo começou a ficar ruim. Daqui a pouco ele tem dor nas costas. Daqui a pouco ele está magro. Esse cara vai fazer um diagnóstico tardio. Provavelmente a história que tu me contou é de alguém que fez o diagnóstico tardio. Não de alguém que fez o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce não está condicionado só ao dedo, está condicionado ao cuidado médico, ao hábito de buscar um atendimento médico, ao hábito de cuidar da sua saúde. O diagnóstico precoce está muito mais relacionado com isso, porque o toque retal feito por uma mão inexperiente não serve para nada. Um toque retal feito por alguém que não tem condições de avaliar aquilo que está pesquisando não serve para nada. Muitas vezes o exame de imagem talvez seja mais útil do que isso, e menos constrangedor, mais objetivo. Então a ideia é, vocês vão perceber que inclusive o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ele não está falando tanto em toque retal, ele está falando em saúde masculina, em conscientização da saúde masculina. A gente tem falado menos nisso, justamente para quebrar o tabu, para que isso seja uma decisão do teu médico. Primeiro desenvolve uma relação com o médico, dá uma namorada, se apaixona, depois que o clima pintou, daí o cara faz qualquer coisa, que está tudo certo. Né? Então a ideia é essa, a ideia é aproximar, a ideia é o encantamento, a ideia é que os homens não fiquem distantes do serviço de saúde, que o homem se aproxime do serviço de saúde como a mulher se aproxima. Claro que às vezes a mulher exagera, né, gente? Tem mulher que dá um espirro e está no médico, né, cara? Tem um exagero. E às vezes essa coisa do exagero, ela conduz exatamente à medicação desnecessária, exame desnecessário, procedimento desnecessário. Porque, acreditem, existem médicos capazes de vender um procedimento sem necessidade. Isso existe. É lamentável, mas existe. É humano. A gente é cheio de defeito. E porque o cara é médico não tem defeito? Tem sim. Tem médico criminoso. Vários. E a gente vê que o sistema de consumo perverso, gente. Você não faz ideia do negócio. A gente está falando de milhões, cara. De milhões. Cirurgia robótica da próstata. Todo hospital top agora tem assim, cara. Não vou falar os nomes para não ficar xarope, né? Mas hospital tal de Porto Alegre, hospital tal de São Paulo, Central de Cirurgia Robótica. Por hoje, o câncer de próstata aqui é operado por robô. Não é mais o dedo, é uma garra. Não, é sério. Alta tecnologia. Troço caro pra cacete, uma fortuna. Tá? E aí, o que os estudos falam da cirurgia robótica? Ela é melhor que a outra cirurgia? Não muda não. Mas certamente o cara que comprou o robô vai precisar vender muita cirurgia robótica. É só pensar no preço do robô, que o cara vai ter que vender muita cirurgia robótica. Então, entende como isso está ligado? Entende por que é importante a gente desenvolver uma relação de confiança com o médico? E isso só é possível se tu vai lá, se tu conhece o cara. Mas parece que você tem que sair de casa e ir no centro de saúde. E o Novembro Azul é muito mais isso. Muito mais conscientização da necessidade de cuidar da saúde masculina do que uma campanha para dentro. Não é uma campanha do dedo, é uma campanha de conscientização da saúde masculina. É exatamente isso. E é nesse sentido que a gente quer que você se cuide. Gente, oi. Já está como? Sim. Se tu está com sintoma, não, se tu está com sintoma, lembra não? Vou falar, tem prevenção uma coisa, rastreamento é outra. Tá? Prevenção tem dois níveis, primária e secundária. O que é uma prevenção primária? É quando tu trabalha nos fatores de risco do cara. Eu falei para vocês que câncer de próstata tem fator de risco. Quais são? Mais de 65, afrodescendente, afro-americano, obeso, né? E história familiar de câncer. Vejam bem, 4 fatores de risco. Como que eu vou fazer prevenção primária? Eu posso me prevenir de ter mais de 65 anos depois de ter feito já? Não. Eu posso me prevenir de ter tido pai com câncer? Não, já tenho.
já tive. Se meu pai teve câncer de próstata, eu não posso voltar atrás. Obesidade eu posso reverter? Olha, poder pode. Se conhece alguém que reverteu sem cirurgia ou alguma coisa mais radical, é difícil. Né? Então, e afrodescendente, eu posso mudar minha cor, cara? Não posso, né? Então, é difícil fazer prevenção primária nesse sentido. A gente vai fazer prevenção secundária, que é atuar no cara que já tem os fatores de risco. O cara que é obeso, a gente vai acompanhar ele mais de perto, vai tentar fazer ele emagrecer, controlar os numerozinhos dele, os indicadores dele. Né? O cara que é afro-americano, a gente vai trazer mais de perto. Esse cara a gente vai começar a medir o PSA dele aos 40 anos de idade. Ele vai fazer um check-up lá, com 40 anos de idade eu vou pedir o PSA dele. Por quê? Porque ele é afro-americano, ele tem uma chance maior. Eu vou rastrear esse cara mais cedo. Isso é prevenção. Rastreamento é quando eu quero procurar numa população pessoas com maior risco. Porque eu tenho uma população aqui, ó. Todos estão se sentindo bem, ninguém tem sintoma. Então vocês são uma população de assintomáticos. O rastreamento é para a população de assintomáticos, porque eu quero tirar daqui pessoas com maior risco. Aí desse grupinho, ó, nós estamos aqui em 50. Dos 50, eu tiro 10 que tem maior risco. Desses 10 eu vou analisar mais de perto, botar uma lupa. E talvez desses 10, uns 2 eu vou fazer o toque retal. Entendeu como é que é o rastreamento? Então, se tu tem sintoma, tu não é assintomático. Onde é que é o teu lugar se tu tem algum sintoma? Na frente do médico. Aí tu vai deixar ele decidir se o teu sintoma representa um risco ou não. E ele vai investigar. Então, se eu estou com sintomas urinários, o meu lugar é no médico. Não é o toque retal, não é o PSA, é o médico para fazer a avaliação e saber que tipo de investigação vai fazer. Então, o Novembro Azul, relacionado à questão do câncer de próstata, diz respeito a rastreamento. Eu estou procurando numa determinada população quem tem um risco maior para que eu possa chegar antes da doença no cara. Essa é a ideia. Mais alguma pergunta? Eu gosto dessa coisa de pergunta, gente. Isso aí faz com que a gente fale coisas que de repente não falaria. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, algo que queira colocar? Remédio, existe remédio para câncer de próstata, existe remédio para hiperplasia de próstata. Muitos tomam finasterida. E a finasterida, ela tem vários efeitos colaterais, viu, gente? Então é uma coisa que tem que ser discutida com o médico de vocês. Ela altera a libido, ela deixa a vida sexual do homem bem ruinzinha. E nem sempre tem um efeito desejado. A hiperplasia benigna de próstata dificilmente vai gerar algum problema para você, a não ser a coisa do urinar. Ela vai dar uma apertadinha na tua uretra e você vai ter dificuldade para urinar. Aí existem remédios que dilatam a uretra e fazem com que você urine mais facilmente. Tá? Isso sim. Então, isso é o mais comum. O câncer de próstata não é o mais comum, embora seja o segundo câncer mais comum no homem depois do câncer de pele do tipo não melanoma. É a segunda ou terceira causa de morte. É a sexta causa de morte no mundo. Tá? Então, ele é importante. Tá? Mas a prevenção do câncer de próstata vai muito além do toque retal. Muito além do toque retal. Tá? Não é o que os estudos nos mostraram. Quando a gente tentou fazer isso em massa, a gente não mudou o resultado final. A gente piorou o resultado final. Tá? Então, a ideia é separar de uma população saudável as pessoas com maior risco, fazer um rastreamento e em cima dessa população, sim, você botar uma lupa e ser mais investigativo. A partir dos 50 anos, isso passa a ser mais importante. Agora, volto a frisar, população assintomática de risco normal. Não, meu pai teve câncer de próstata. Tu, desde os 40 anos, tu vai procurar o médico. Ah, meu irmão teve câncer de 40 anos. Meu tio teve câncer de próstata, 40 anos. Ah, então é diferente para o cara, para a população de... Eu sou obeso, sou gordinho, tenho mais risco? Sim, 40 anos. Mas não para o toque retal, para iniciar o rastreamento. Quem faz o rastreamento? O médico. Ah, então ele não vai fazer o toque retal? Não sei. Ele vai fazer um rastreamento que ele achar adequado. A gente quer que o cara que tem 50 anos vá no médico para cuidar da saúde masculina, não só do câncer de próstata. O que vai acontecer lá é uma decisão do médico. Pode ser que ele opte por fazer o toque, ok, está dentro da ideia também, cara. Tá? Mas não tem sido o normal, não tem sido comum. A gente tem reservado o toque para populações de maior risco, para evitar procedimentos desnecessários, porque a gente encontrou que isso tem sido pior. Doutor, vou fazer 68 anos. Tu está na faixa de risco. Faz 6 meses que eu fiz exame de toque. Oi? Faz 6 meses que eu fiz exame de toque. Quanto? 6 meses. 6 meses. Aí aquilo que eu falei, um médico ele pediu achar minha toque, era
Pequeno. Está feliz, Miguel? Eu corro o risco de alguma coisa? Não. Não. Mas ele fazer o exame todo ano? Não, cara, aí é uma decisão do teu médico. Acho que o teu risco é muito baixo. Teu PSA é normal? Sim. Então tu tem um risco muito baixo. Muito baixo. Provavelmente o teu médico vai te seguir no PSA. Dificilmente ele vai repetir esse toque aí. Aí agora é repetido, é a mesma coisa. Não sei se esse cara quiser repetir muitas vezes, cara. Aí eu acho que ele já não quer cuidar da tua saúde. Ele vai te pedir casamento. Eu acho que tu não precisa ter 6 meses, não. Tá? Agora, se tu sentir saudade, liga pro cara. Gente, muito boa noite, muito obrigado pela atenção, obrigado por me aturar. Tamo junto. Paz do Senhor, irmãos. Posso colocar em pé em nome de Jesus? Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pela vida do nosso médico. E creio que ele aliviou a muitos aí, né? Estão mais tranquilos? Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento queremos aqui mais uma vez orar diante do Senhor e agradecer, Senhor Deus, pela vida do Dr. Vladimir. Agradecer pela vida do teu servo, por compartilhar conosco o seu dom, a sua chamada e para ajudar a nos conscientizar e a cuidar, Senhor, de um dos nossos mandatos, que é cuidar do templo do Espírito Santo. E nós venhamos, Senhor, cuidar do teu templo. Queremos viver mais para a glória do Senhor. Continua usando o teu servo e as nossas vidas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus? Nós temos a segunda parte da nossa palestra, do nosso curso, então já vou entrar direto aqui. Eu estava aqui me lembrando aqui da pregação de domingo, do encerramento da EBO. Vocês lembram daquela pregação que teve no domingo à noite? E que o pregador falou assim, que quem cuida daquilo que nós geramos, quem é que é? Somos nós mesmos. Nós que podemos matar aquilo que nós geramos. Vocês lembram dessa palavra? Então nós temos que cuidar daquilo que nós temos, que é a nossa saúde. É uma coisa que nós geramos. Então, se nós não cuidarmos disso, nós vamos acabar matando ela mesmo. Amém? E a palavra do Senhor também diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Ninguém pode pregar o amor sem primeiro viver ele e cuidar de si mesmo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, também diz, né? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós e que o corpo não é de vocês, mas é dele? É bíblico, né? Então vamos cuidar do nosso corpo. Irmãos, não vou me estender muito, mas vou fazer aqui de novo uma introdução que eu julgo ser importante e eu vou ser redundante muitas vezes nessa ministração para que vocês entendam e compreendam muito bem essa tríplice missão do chamado do homem. E praticamente isso aqui é o cerne, isso aqui é o próprio evangelho dessa missão, tá? E eu julgo é muito importante, isso aqui já é trabalho praticamente de sala pastoral, de aconselhamento pastoral. Isso é muito importante, que hoje nós vivemos épocas e tempos muito difíceis, né? Já foi falado, uma das partes mais difíceis da nossa vida é cuidar já do próprio corpo, né? O nosso corpo já tem sofrido muitas alterações por causa disso, mas eu percebo e acredito que uma das coisas que mais altera o nosso comportamento orgânico, né, e também emocional, é como está a nossa relação com Deus, a nossa relação com a esposa e a nossa relação com a família, com nossos filhos. Então isso gera problemas não somente relacionais, mas isso acaba atingindo também os problemas emocionais, espirituais e também, irmãos, psicossomáticos, né?
Eu não vou entrar nessa área porque eu não sou técnico nessa área. Os médicos aí entendem perfeitamente isso. E eu percebo já, porque eu já fiz acompanhamento de médico em Cruz Alta, minha esposa também tem feito o trabalho, inclusive o Dr. Vladimir já atendeu a minha esposa. 80% das queixas de uma atenção primária são psicossomáticas. 80%. É isso, né? Tem essas relações, né? Psicossomáticas, né? Ou seja, é o coração que está doente. O coração, né? Agora, não físico, coração físico, né? Não, é o centro das emoções humanas, né? O centro da emoção humana, como nós cristãos já estudamos há anos sobre isso, e talvez no estudo a gente não deu muita uma importância e uma preocupação, né? Mas hoje isso já chegou no seu ápice, né? Então, o nosso coração ele não é só o cardio, né? Pastor, me permite? Amém? Pode? Recentemente se descobriu que no coração existem neurônios. Isso é super recente. Neurônios. No intestino tem mais de 500 mil de neurônios. E agora se descobriu que no coração também tem neurônios. Ou seja, a gente está voltando a uma ideia de coração que sente algo de verdade, que pensa. Olha só, um coração com neurônios. Isso é uma descoberta bem recente, não se sabia disso. Ou isso é novidade, né? Eu não sabia disso. Essa discussão. Sim, existem neurônios no coração, como existe no intestino. Veja bem, irmãos, olha só, onde a humanidade já está chegando ao seu conhecimento, né? Essa questão ela é muito antiga, já vem na Grécia, né? Que a Bíblia fala, né? O Antigo Testamento já falava sobre isso, sobre as entranhas. Vocês têm essas entranhas de entendimento, de relacionamento que os povos acreditavam que as emoções estavam nessa região. Alguns acreditavam que estava nessa região e outros acreditavam que está nessa região, né? Eu já fui do meu cardiologista lá em Cruz Alta e ele sempre dizia que a hipertensão ela sempre está relacionada a esses três órgãos, né? Que é o cérebro, o coração e o rim. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Som dos meus rins, som dos meus pensamentos, as entranhas, significa praticamente as tripas, que é dentro, né? Pode ver quando leva um susto, né? Então, aonde que tu vai sentir isso, né? O coração, a cabeça que vai gerar isso e automaticamente o chamado quê? O frio na barriga. Quando a minha esposa foi diagnosticada, inclusive, com a síndrome do pânico, inclusive o Dr. Vladimir já conversou com ela, talvez nem lembre disso, mas foi muito bom o acompanhamento que o doutor fez com a minha esposa aqui em Garopaba. Ele já achou algo nela lá que ela não tinha achado em Cruz Alta. Mas eu me lembro que quando um doutor lá me chamou em Cruz Alta para diagnosticar ela com essa síndrome do pânico, ele disse assim que literalmente isso aí é quando a pessoa se borra de medo. Porque pode ver quando as pessoas têm aquele medo estranho, então a pessoa praticamente ela evacua, então por isso que vem a ser. Eu vi o médico lá me dizendo isso e eu achei interessante, né? A pessoa se borra de medo porque é por causa dessa expressão. Então, veja bem que uma coisa está relacionada à outra, né? Como os nossos elementos químicos e orgânicos estão relacionados com os nossos comportamentos emocionais, os nossos relacionamentos. Amém, irmãos? A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com os irmãos está em Efésios, no capítulo 5. É um texto muito conhecido, eu já li da última vez, mas eu vou ser bem redundante, eu vou usar de redundância, tá? É uma leitura um pouco longa, mas vamos fazer essa leitura que ela é necessária, julgo necessária. Do capítulo 5, né? Do versículo 1, se os irmãos quiserem se colocar em pé, em reverência, pode se colocar em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, os irmãos vão encontrar? Amém? Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício, como aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disso,
Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é o idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, assim andai como filhos da luz. Portanto, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Mas todas as atitudes sendo condenadas manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo que se torna visível diante da luz, por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estais atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem a cada oportunidade, porque os dias são maus. Porquanto não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças a tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 28, tá, irmãos? Vou pular. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe, se unir-se-á à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o mistério glorioso. Refiro-me, contudo, à união em Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Versículo 6. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Versículo 2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu fiz de propósito ler todo esse texto, e esse texto o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos, né? E ele também vai repetir isso no capítulo 3 da igreja de Colossos. Depois vocês vão ver o capítulo 3, todas essas palavras que ele fala no capítulo 3 e no capítulo 5 de Efésios, ele praticamente vai repetir esse conceito no capítulo 3 na igreja dos Colossenses. O que Paulo está falando? Ele está falando uma ordem aqui que eu já tinha citado na última aula aos irmãos, dessa importância de nós entendermos, e eu quero que os irmãos guardem e gravem isso na cabeça de vocês: a tríplice missão. Essas 3 esferas de atuação, nós como homens, nós temos que entender, e nós temos que andar por essas 3 esferas, porque se nós não andar nessas 3 esferas, conforme o Criador nos mandou, nós teremos problemas. De alguma forma nós vamos ter problemas. Primeira esfera, que são os mandatos criacionais de Deus. Primeira esfera é o mandato espiritual, que seria o homem de Deus, o homem que foi chamado primeiro de ter uma relação pessoal com Deus, tá? Isso não é uma utopia, isso não é um mito, isso não é uma coisa que foi contada de geração em geração, tá? Porque o Deus que nós cremos, que nós estamos aqui hoje diante dele, é o Emanuel, que significa o Deus conosco, é o Deus pessoal, o qual nós se relacionamos com ele. Não é o Deus que o iluminismo, não é o Deus que o renascentismo criou e disse que nós se relacionaríamos, nós ia ter uma relação com ele de uma forma utópica, ou seja, talvez ele nem exista, mas se ele existir, como os quadros que foram pintados pelos renascentistas a partir do século XV, que uma cruz elevada acima do céu, e nós, os crentes, olhando para Deus, é Deus lá no lugar dele, nós aqui
e nós temos essa relação entre Deus, entre o homem e Deus. A relação dos verdadeiros crentes não é essa. A relação é essa que Efésios 5 falou. Assim como Cristo se entregou por a sua igreja com amor sacrificial, essa mesma relação que nós temos com esse Deus é a mesma relação que nós temos que repetir com a nossa esposa e depois futuramente com os nossos filhos. A salvação, irmãos, a salvação em Cristo, em Deus, é algo relacional. Isso é muito importante. E Deus, quando chamou o homem para cumprir essas tarefas do mandato criacional, na primeira esfera, o mandato espiritual, segunda esfera, ser o quê? Marido, e a terceira e a última esfera, ser pai. Toda a sociedade que existe no mundo foi criada sobre essa égide judaico-cristã. Se tirar esse sustentáculo, esse fundamento da sociedade, eu vou dizer para os irmãos, sem medo de dizer, toda a sociedade desaba. A sociedade tem desabado, porque os homens, os crentes, que têm a fé, que acreditam em Deus, eles têm que passear por essas três esferas, sobre essas três missões. Vejam só a responsabilidade que nós temos, como homens de Deus, de entender e cumprir essas três tarefas da nossa vida. Isso é o que nós vamos falar no decorrer das nossas conversas aqui. Primeiro, então, eu quero falar sobre o homem de Deus, né? Primeiro, porque ele foi criado primeiro, isso Paulo vai falar em 1 Coríntios, e depois a mulher foi criada, mas primeiro o homem, né? E ele tinha uma relação pessoal com Deus. Ele conversava com Deus. Deus visitava o homem no paraíso. O culto que Deus tinha com esse homem era uma relação pessoal. Ele conversava face a face com o homem. Mas Deus um dia olhou para Adão e olhou para toda a criação, para todo o paraíso que ele criou e disse: não é bom. A primeira palavra negativa dentro do paraíso foi o próprio Deus que falou. Já perceberam isso? A primeira palavra negativa dentro do paraíso que Deus criou, Deus disse: não é bom que o homem viva só. Farei uma adjuntora, uma auxiliadora, e essa vai andar com ele. Essa vai ser osso dos seus ossos e carne da sua carne. Amém, irmãos? Entenderam até aqui? Eu quero falar aqui sobre um probleminha que é um probleminha na verdade não é um probleminha, é um problemão de consultório de pastor, de aconselhamento pastoral, e que tem gerado um problema muito grande nos nossos dias de hoje. Acho que até a década de 70 e 80 isso não era problema nenhum nas salas pastorais e também nos consultórios dos médicos, dos psicólogos, dos psiquiatras, da saúde pública, isso não era problema, mas hoje é. E aonde eu creio que todo o problema da sociedade começa. Isso que o doutor falou aqui essa noite, ele já é um problema adâmico lá do paraíso, isso aí já é do pecado original. Que quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é o quê? Fugir. Então o homem foge. O homem foge dos seus compromissos. O homem foge das suas responsabilidades. O homem sabe que tem que se cuidar, mas mesmo assim ele foge. E ele quer falar com Deus, mas ele quer falar com Deus como? Falar com Deus escondido atrás da mão. Segundo problema adâmico, transferência de responsabilidade. Quando Deus pergunta o que houve, ele já diz para Deus: esta mulher que tu me destes. Olha só, transferência de responsabilidade. Isso é um problema. Porque já vai em contra aquelas duas palavrinhas que nós falamos na primeira aula, que é o quê? Que é o primeiro mandato do homem, que é o quê? Cultivar e guardar para isso. Isso é um papel do homem. Cultivar e guardar. Então é ele que tem que cuidar, tratar, regar, arrancar, tirar os invasores do jardim. É ele que tem que dar água, é ele que tem que cuidar da terra, é ele que tem que colocar o adubo, ele tem que fazer isso. Porque a palavra que diz cultivar é tudo isso aí. É a função do homem. E a segunda função é o quê? Guardar, é proteger. Então quando o homem não faz isso, né? Quando ele foge
e ainda transfere a culpa, ele está descumprindo esses 2 mandatos criacionais de Deus. E é onde todo o nosso problema começa. Então o homem de Deus, ele não é assim. Amém, irmãos? O homem de Deus, agora caído, ele vai ter que cumprir a essa função que Paulo está chamando no capítulo 5 de Efésios e no capítulo 3 de Colossenses. Primeiro, ele tem que abandonar as trevas, ser um homem de Deus novamente, como foi no paraíso, pegar a sua família, assumir um papel de homem novamente, de marido, e aí, como fala no capítulo 6, também assumir um papel de pai. Uma das coisas que acontece muito nos consultórios, que eu não falei antes, é quando o homem casa, está tudo bem com a esposa, mas quando vem os filhos, o que acontece? Eles se tornam extremamente pais e extremamente mães e deixam de ser maridos e deixam de ser esposos. Aí vai começar um sério problema dentro do casamento. Quantos de nós não fizemos isso? Passamos a adorar os filhos mais do que a própria mãe, passamos a adorar os filhos mais que o pai, e vamos quebrar um dos principais mandamentos do Decálogo, que é adorar a Deus acima de tudo. Amém? Eu não ia fazer uma leitura, mas vou fazer na nossa próxima palestra. Eu ia fazer até o início da leitura, eu ia fazer a leitura do Decálogo, que são os 10 mandamentos de Deus, porque quando o homem cai, e depois quando o homem vai trazer, Deus vai trazer o homem de volta, ele vai colocar esse decálogo na frente do homem, e vai dizer, a partir de hoje, tu tem que entender esse decálogo para voltar a ser aquele homem que você era no paraíso. O decálogo praticamente é isso. Amém, irmãos? Vocês percebem que o decálogo são 10 mandamentos, mas vocês vão perceber que daqueles 10 mandamentos, 4 mandamentos são voltados para Deus, e os outros 6 mandamentos são voltados para o próximo. Os 4 primeiros mandamentos vão proteger o quê? O trono de Deus e a sua santidade. Não, deve adorar somente a Deus, amar a Deus, adorar a Ele, somente a Deus, não se prostrar diante dos outros deuses e não prestar culto a eles. Guardar o sábado, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Então é tudo voltado para Deus, esses 4 primeiros mandamentos. Mas os outros 6 mandamentos é o quê? Começa onde? O 5º começa, honrará pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, que a Bíblia diz que nós lemos aqui em Efésios. Então ele já vai começar o primeiro mandamento para o homem aonde? Dentro da família. A primeira vez que a palavra honra aparece na Bíblia é onde? Em Êxodo capítulo 20. Já viram? Vocês vão começar a ler Gênesis. A primeira vez que a palavra honra vai aparecer nas Escrituras Sagradas, vai aparecer nesse mandamento, em Êxodo capítulo 20. E vai aparecer aonde? Dentro da família. É aonde a honra vai ter que nascer, onde ela vai ter que ser entendida no homem. Honra pai e mãe, para que o quê? Que tenha o seu quê? Os dias prolongados sobre a terra. Então, o que Deus está dizendo? Que se isso não acontecer na família de vocês, o que vai acontecer? Vai acontecer uma desordem dentro dessa instituição. E essa desordem vai acontecer o quê? Que vocês vão passar a morrer antes do tempo. Vai começar a vir as enfermidades, e aí os médicos vão ter que entrar em ação. Vai começar a haver a morte precoce. Doutor, qual é a faixa etária que mais morre hoje no planeta? A faixa etária que mais morre? Em geral. Geral, acima de 65, 70 anos, em geral. A gente tem uma estratificação por sexo, né? Mas eu acho que se a gente pensar assim no geral, acima de 70 anos, a imensa maioria, a maioria está aí. Agora, mas há uma morte incidência... de doença, né? Porque tem que mas em tragédias e catástrofes, há uma incidência grande de jovens e adolescentes morrendo muito, né? Se a gente pensar na causa, por exemplo, morte causada por acidente, sim, muito mais jovem adolescente. Tá? Acidente, abuso de substâncias tóxicas, algumas doenças relacionadas ao sexo, por exemplo, são mais frequentes em jovens, com certeza.
Vejam bem, irmãos, DST, né? DST. E assim vai. AIDS, né? Exatamente. A partir da década de 80. Tem uma coisa, a obesidade também. Ó, o México hoje tem um problema enorme de saúde pública relacionado com a obesidade infantil. Se estima que a maior parte das crianças mexicanas morrerá antes de seus pais. As crianças obesas. Vocês entenderam, irmãos? É onde eu quero chegar nesse texto. Isso aqui é pecado. Automaticamente vai haver essa disfunção orgânica na terra e espiritual. Tudo por causa do quê? Do chamado do homem. Vocês que estão aqui essa noite, que ouviram tudo isso que foi falado aqui essa noite, cabe a vocês tomarem uma decisão diante de Deus. Amém? Amém. 3 funções. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Não esqueçam disso, irmãos. Essas 3 funções. O homem de Deus, o homem que primeiro busca Deus e se coloca diante da presença do Senhor. Isso é importante, porque o paraíso, a humanidade começou assim, essa relação. Segundo, o marido de Deus. Tá? Então tem que se preocupar com isso. Não adianta ser só um excelente obreiro dentro da igreja, mas ali fora, na família não é. Ali na sociedade não é. Então isso não funciona diante de Deus. Terceiro, um excelente pai de família é o sacerdócio. E eu quero bater bastante em cima dessa tecla, porque as aulas que vêm depois, vocês poderão se surpreender, tá? Pelo que nós estamos vivendo hoje, por causa dos efeitos da falta da paternidade. Não tem nada a ver com a mulher, tem a ver com nós como homens, irmãos. Amém? A mulher, na verdade, o doutor falou uma coisa interessante, e isso acontece comigo também. Como as mulheres têm arrastado nós homens para fazer as coisas que nós, na verdade, nós deveríamos fazer isso, não nossas esposas. Isso é um erro, irmãos. Isso é um erro fatal. Isso é uma função que nós, como sacerdotes, deveríamos fazer. Ser um exemplo, como o doutor falou aqui. O exemplo arrasta. É o testemunho de vida. Fulano, você tem que levar o nosso filho para o dentista, levar o nosso filho lá para o psicólogo, levar o filho para o médico, levar lá na escola. Às vezes a mulher está fazendo tudo isso, está terceirizando a nossa paternidade. E é um erro gravíssimo diante de Deus. É uma função que nós, como homens, temos que fazer. Temos que ir no médico, temos que buscar ajuda. Por quê? Porque se nós estiver doente, como é que nós vamos cuidar da nossa família, irmãos? E eu estou falando aqui da doença física e a doença espiritual. Porque às vezes, geralmente, olha só, irmãos, geralmente as duas coisas estão relacionadas. Quando eu não estou bem espiritualmente, a minha vida física também não vai estar. Porque uma coisa está relacionada à outra. Isso não tem como a gente pegar e separar essas coisas. Não tem como separar isso. Há uma integralidade nisso aí tudo. Vai afetar uma coisa, vai gerar outra. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos chegar na sua presença nesse momento. E eu quero te pedir, Senhor. Eu quero te fazer um pedido especial nessa noite, pela vida destes homens. Que o Senhor coloque no coração de cada homem aqui espírito de ousadia, Senhor. Um espírito de sacerdote aqui essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Que estes homens se coloquem diante do Senhor, primeiramente, Senhor, para reconhecer os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, as suas transgressões e as suas iniquidades, e eles se tornem santos diante de Ti. E que esta santidade, Senhor, venha a ser a força motora, que venha levantar a família deles, que venha levantar a casa deles, Senhor. Que eles venham ser um testemunho para os vizinhos, Senhor. Que eles venham ser um testemunho para a comunidade onde eles moram. Que eles venham ser um testemunho, Senhor, dentro do ministério que eles exercem. Como presbíteros, como diáconos, como profissionais, Senhor. Aonde quer que eles colocar a planta do pé, a Tua palavra diz que o Senhor tornará aquele lugar santo. Que assim seja estes homens, Pai, em nome de Jesus. Usa os Teus servos, Pai. Que ao levantar das vossas mãos, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo,
para orar por todos os governantes. Que eu levantar da mão, Senhor, que haja cura, que haja milagres, que haja libertação. Deus eterno, que eles transformem essa sociedade para a sua glória em nome de Jesus. Usa estes homens, Senhor. Levanta eles como verdadeiros sacerdotes para a sua glória em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero aqui, antes de liberar os irmãos, fazer um sorteio dos irmãos. Amém? Quero pedir ajuda aqui para o nosso presbítero Eliel. Pegar os númerozinhos. Nós temos aqui os 6 brindes. Antes de despedir os irmãos, nós vamos fazer um sorteio desses 6 brindes aqui, tá? Até eu queria fazer diferente, mas aí, depois dessa palestra do doutor, eu resolvi mudar. Nós ia fazer um sorteio aqui dos exames. Estou brincando, irmãos. Ia sortear aqui 6 exames práticos. Mas daí eu já desisti. Amém, irmãos? Quantos gostaram da palestra do doutor? Amém? Irmãos, leve a sério isso. Eu até esses últimos anos também relaxei bastante a missão. Mas o tempo que eu estive no exército, eu servi 12 anos. Depois eu fui reformado, mas todo ano fazia um check-up. Mas quem me ajudou isso, eu tinha um médico lá no quartel. Hoje ele é diretor do HCI lá em Juiz. É chefe lá da radiologia. E aí o doutor, ele sempre incentivava nós a fazer esse check-up, o exame preventivo. Amém? Isso é muito importante, fazer esse exame preventivo. E eu fazia todo ano aquilo ali, porque a gente era militar também. Militar se envolve muito em grupos de risco. E eu não era cristão na época aí. Então eu fazia muitas orgias e festas. E aí eu acho que os médicos ali da junta, eles se preocupavam com isso. Aparecia muito jovens, novos, com problemas de DST. Era uma loucura na nossa cidade isso. A cidade lá, e depois eu fui trabalhar na área de saúde, eu fui motorista há 9 anos e eu transportava material biológico, tá? Depois que eu saí do exército, fui trabalhar nessa área. Depois que eu fui ver a dimensão do que era isso. E eu trabalhei 9 anos, eu prestei serviço, eu trabalhava para o laboratório Álvaro de Cascavel, que faz esse diagnóstico, né? E eu transportava material, e eu entrava mais ou menos aí umas 9 cidades por dia. Aí eu vi coisa, irmãos, é absurdo. Aí eu entrava dentro dos hospitais, eu transportava esse material todo, e mais ou menos eu sabia o que estava acontecendo. Irmãos, o HIV é uma coisa absurda lá na nossa ilha. Uma das cidades mais afetadas da nossa região lá era Cruz Alta, a cidade onde eu vim, Santa Rosa, Panambi, uma cidade lá de cultura alemã forte, mas que isso aí estava assim, e hoje é uma doença que na época, uma epidemia, né, que nem a H1N1 na época, em 2009, que eu também trabalhei nesse período. Aí. E eu acho interessante porque essa questão do HIV ficou esquecida da população. O lance do Novembro Azul, é por isso que é importante relacionar o Novembro Azul com saúde masculina, porque transcende a coisa da próstata, vai muito além. Né? Vai no abuso do álcool, por exemplo, que está relacionado. Falamos em as doenças, quais são as doenças mais comuns no sexo masculino? Além do câncer de próstata, câncer de pulmão, diabetes, obesidade e doenças hepáticas. Câncer de pulmão, tabagismo. Doenças hepáticas, álcool. Né? Então essa revisão, esse check-up que nós estamos falando... Oi? Colo. Câncer de colo, claro. Né? Esse check-up, ele é simples e permite isso. Por exemplo, identificar os marcadores da hepatite C e da hepatite B, que estão intimamente, a hepatite C está intimamente relacionada com câncer de fígado, e é uma doença extremamente silenciosa. Isso tu faz num teste rápido ali no SUS, no postinho, cara. É uma coisa simples, e que pode ser, se for diagnosticada precocemente, é algo que pode ser resolvido, que pode ser conduzido de uma forma boa. Então, transcende essa coisa do câncer de próstata. Eu acho que um irmão me falou aqui ainda há pouquinho fala da pele, e eu achei isso bem importante, porque olha só, o câncer de próstata só perde para o
câncer de pele do tipo não melanoma, em termos de incidência. Em termos de mortalidade, só perde para o câncer de pulmão. Então, olha como a gente vira e mexe, a gente está falando de coisas que são frutos das nossas escolhas. Porque fumar é uma escolha, beber é uma escolha, comer de tudo sem controle é uma escolha, ser sedentário é uma escolha, ser promíscuo é uma escolha. E não ser temente a Deus também é escolha. Nós somos reféns das nossas escolhas. E a gente está aqui falando disso, de escolhas, que você pode escolher não se cuidar e vai ter que colher o fruto dessa semente do não se cuidar. Câncer de pele é 100% relacionado com o sol, gente. Alguém falou, mas muito importante isso para o trabalhador da construção civil. Né? Eu, quando construí minha casa em Novo Hamburgo, um dia eu cheguei em casa e o carinha que estava lá, o tiozinho que estava levantando as... Cara, sem camisa, acho que era um novembro, assim, tá? Novembro, dezembro, cara, sem camisa, sem boné, pensa num lombo vermelho, uma queimadura de 2º grau. Eu fui correndo, peguei boné, peguei filtro, peguei... Aliás, a gente suspendeu o trabalho do cara naquele dia ali, porque tinha um empreiteiro, estava nem aí, queria ver ele trabalhando. Eu fiquei apavorado com aquilo. Porque às vezes um único torrão desses no sol pode desencadear um processo que vai culminar com câncer de pele. Então talvez, pastor, talvez, irmão, a gente possa já começar a falar, quem sabe, no dezembro laranja. O dezembro laranja é reservado para a conscientização do câncer de pele. E eu acho que isso é realmente importante aqui em Garopaba, porque o trabalhador da construção civil aqui é uma realidade. Eu acho que, eu não sei estatisticamente, mas deve corresponder a um percentual importante da massa de trabalhadores na construção civil. E essa é uma galera que está exposta sim a um risco maior de câncer de pele, porque eu vejo isso com muita frequência, o cara com o lombo do sol, cara, sem um chapéu, sem nada, e muito menos filtro. E lembra que o empreiteiro tem a obrigação de fornecer equipamento de proteção. O filtro é um equipamento de proteção individual para o homem da construção civil. O filtro, o boné, a camiseta, a gente tem que considerar isso equipamento de proteção individual. Tá? Mas não vai rolar se não tiver a conscientização. Então veja, olha só, a conscientização sobre saúde masculina vai muito além do câncer de próstata, né? E começa aí, nesse cuidado que o pastor falou, do check-up, que não nos custa nada, nos custa ali 5 minutos. As mulheres vão todo ano, às vezes 2, 3 vezes por ano, e o senhor falou algo importante mesmo. A mulher leva filho, leva avó, às vezes é a esposa que leva a tua própria mãe no médico, porque nem isso foi capaz de fazer. E eu me boto aqui como alguém que precisa corrigir isso também. Minha mulher cuida mais da minha mãe que eu. Então eu fujo, sim, estou fugindo das minhas obrigações. Eu deveria tomar a dianteira disso e pegar minha mãe, eu cuidar mais dela do que não tem cabimento minha mulher cuidar mais da minha mãe do que eu mesmo, né, cara? Mas isso acontece mesmo. E eu acho que essa conscientização talvez seja até mais importante do que só o câncer de próstata. Desculpa tomar um tempo. Não, foi relevante. Obrigado aí, doutor. Amém, irmãos? Amém. Foi boa ou não? Amém. Mas, Alexandre, vamos fazer. Oi? Só rapidinho. Um dia eu estava orando ali, naquele cantinho ali, olhei para o lado, o irmão Joãozinho estava orando do meu lado. E eu olhei para o nariz dele, tinha um negócio para dentro, tipo uma baguinha. Eu falei, João, o que você diz assim? Ah, não sei, cara, tá me coçando aqui, mas não é nada. Cara, isso é um câncer de pele, cara. Eles falam que meu pai já teve. Ele disse, não é. Eu peguei, eu vi que ele não ia dar bola, chamei a mulher dele, a irmã Rosane, disse, irmã Rosane, eu vou passar o número do médico, a senhora leva o irmão Joãozinho Cardoso, que eu acho que está com esse no nariz. Ela marcou a consulta, levou, teve que abrir o nariz de fora. Se não vai, possivelmente... O câncer de pele é mais prevalente que o câncer de próstata. É um problema mais comum do que câncer de próstata. Câncer de pele do tipo não melanoma, que é esse aí. Amém, irmãos? Eu quero que mais falar, me veio à mente aqui, amar o próximo como a ti mesmo. Isso nos prova se realmente nós estamos amando. Às vezes a gente vê que as pessoas estão passando por alguma coisa e a gente simplesmente passa, aquele fulano está assim. Se ele fizesse isso aí, tem que fazer como o irmão fez ali. Então isso faz parte do Evangelho, amém? Vamos dar o próximo. O texto aqui diz o seguinte, assim, qual é a pessoa que não vai cuidar do seu corpo?
Deus está dizendo, isso é um absurdo, não tem como você não querer cuidar do seu corpo. Então assim seja com o outro, cuida do outro como se fosse o seu corpo. Amém? Nós temos que ter esse cuidado. Principalmente com a esposa, porque a esposa é o mesmo corpo. Amém? Vamos fazer o sorteio? Quer fazer o sorteio? Tira o número, né? São 6. Vamos fazer o sorteio e já vamos encerrar, tá, irmãos? E agora? É 6. Irmãos, número 6, tá? Primeiro sorteado, quem tem o número 6? É o lote. Eu não sei. Aqui é 96. Tá, o número está bem para a esquerda ou bem para a direita? Para a direita. Tem que ver o que está bem para a esquerda. Está para a direita. Ah, então vira aí. Vai vir para a esquerda? É. Então é 6. Ah, então é o seu. É o seu. Vou confirmar, né? Confia. Viu? Nós vamos fazer uma auditoria. Tá. É 6. Amém. Graças a Deus. Tá, vem agora o 60. 61. 61, desculpe, eu me livro, tem que dizer 61. Alguém tem o 61, irmãos? Não, tem 62, certo? Não, vai. 35. Alguém tem? Olha aí. Número 75. 75 tem alguém? Tem eu aqui. Uma salva de palma aí, ó. Oi, irmão Jair, só tem comunicação aí, né? 75. Olha, irmãos. Olha esse número aqui. 22. Alguém tem o 22, Não? Sortear outro, então, né? Ninguém busca nada. Vai, ninguém tem o 22. 62. Olha. Tudo aqui nessa fileira aqui. Só que ganha. Olha, se eu tivesse saído 64, depois 22, eu ia dizer que era pressão. Número 87, irmãos. 87. Eu falei que essa semana. Agora eu vi que tem coisa boa. Não, isso aqui é legítimo, isso aqui é legítimo. Número 50. Número 50. Ali de novo? Valeu, irmão, obrigado. Tá bom, irmãos? Fica para próximos sorteios. Pastor, vamos tirar uma foto? O nosso doutor aqui? Irmãos, vamos se levantar, vamos fazer os dedos para tirar uma foto.